Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 16 de outubro. Fazemos a memória também nesta data de Santa Edviges, a santa dos pobres e dos endividados. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de sexta-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Ouçamos. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos o que deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, hoje é o dia de Santa Edviges. Edviges nasceu no ano de 1174 e morreu em 15 de outubro de 1243, com 69 anos. Depois da morte do marido e dos filhos, ela passou a residir no mosteiro onde a sua filha Gertrudes era abadesa e se dedicou a ajudar as pessoas pobres. Com seu próprio dinheiro, construiu hospitais, escolas, igrejas e conventos. Ela ganhou fama de protetora dos endividados por ajudar detentos da região, presos por não terem recursos para pagar as suas dívidas. Ela foi proclamada santa pela Igreja Católica no ano de 1267. O dia 16 de outubro é dedicado a Santa Edviges, popularmente conhecida como Santa Protetora dos Pobres e dos Endividados. Edviges nasceu em 1174 na Alemanha. Era filha de Bertoldo IV, duque de Merânia, e de sua esposa Inês de Rochlitz. Ela foi criada num ambiente de luxo e de riqueza, o que não a impediu de ser simples e viver com humildade. O seu maior bem era o amor total a Deus e ao próximo. Com 12 anos, ela se casou com Henrique I, que tinha 18 anos, também conhecido como o Barbudo. Ele era príncipe da Silésia, um dos principados da Polônia medieval e atual região administrativa da Polônia, com quem teve 6 filhos, sendo que 2 deles morreram precocemente. Mulher culta, inteligente e esposa dedicada, ela cuidou da formação religiosa dos filhos e do marido. Mulher de oração, vivia em profunda intimidade com Jesus Cristo. Submetia-se ao sacrifício de jejuns diários, limitando-se a comer apenas alguns legumes secos nos domingos, terças, quintas e sábado. Nas quartas e sextas-feiras,
se limitava a pão e água. Isto sempre em quantidade tão limitada, somente para atender às necessidades do corpo. No advento e no tempo da quaresma, Edviges se alimentava tão pouco, apenas o suficiente para não desmaiar. O esposo não aceitava toda aquela austeridade. Numa quarta-feira de quaresma, ele esbravejou, porque havia somente água na mesa e ele só bebia vinho. Edviges, então, ofereceu-lhe uma taça, cujo líquido se apresentou como vinho. Este foi um dos muitos sinais ou milagres que ela realizou. Algum tempo depois, Edviges caiu vítima de uma grave enfermidade. Foi preciso que Dom Guilherme, que era o bispo de Módena, exigisse com uma severa ordem a interrupção de seu jejum. A santa dizia que isto era mais mortificante para ela do que a sua própria doença. Ela dedicou toda a sua vida na construção do reino de Deus. Exerceu fortes influências nas decisões políticas tomadas pelo marido, interferindo na elaboração de leis mais justas para o povo. Junto com o marido, ela construiu igrejas, mosteiros, hospitais, conventos e escolas. Por isso, em algumas representações, Santa Edviges aparece com uma igreja entre as mãos. Santa Edviges é também representada segurando um livro e uma coroa. A coroa na mão de Santa Edviges tem dois significados. Primeiramente, simboliza sua origem nobre e rica. Edviges nasceu numa família extremamente rica e nobre, mas isso não a fez distanciar-se dos pobres e necessitados. Pelo contrário, ela se tornou o anjo protetor deles. O segundo significado da coroa é seu casamento com um príncipe, o que fez dela uma princesa. Uma princesa dona de um dote milionário, que foi usado para o bem dos pobres e endividados. A coroa, na mão de Santa Edviges, representa a fortuna e o dinheiro usados a serviço do reino de Deus para o bem do próximo. É o símbolo da riqueza que é abençoada por Deus. O livro significa que a riqueza de Santa Edviges estava apoiada e fundamentada sobre a fé e a caridade ensinada na Bíblia e os mandamentos de Deus. Quando a riqueza é apoiada na fé e na obediência à palavra de Deus, ela se transforma num bem para muita gente. Esse é o testemunho de Santa Edviges. Aos 32 anos, ela fez voto de castidade, o que foi respeitado pelo marido. Quando ficou viúva, foi morar no mosteiro de Trzebnica, na Polônia, onde sua filha Gertrudes era superiora. Foi lá que Edviges deu largos passos rumo à santidade. Vivia com o mínimo de sua renda para dispor o restante em socorro dos necessitados. Ela tinha um carinho especial pelas mulheres e crianças abandonadas. Encaminhava as viúvas para os conventos onde estariam abrigadas em caso de guerra. E as crianças ela encaminhava para a escola, onde aprendiam um ofício. Ela era misericordiosa e socorria também os endividados. Certa ocasião, quando visitava um presídio, ela descobriu que muitos ali se encontravam presos porque não tinham como pagar as suas dívidas. Então, Edviges saldava as dívidas de muitos e lhes devolvia a liberdade. Procurava também para eles um emprego. Com isto, eles recomeçavam a vida com dignidade, evitando a destruição de suas famílias em uma época tão difícil como era aquela do século XIII, e ainda mantinha as famílias unidas. Por isso, Santa Edviges é considerada a padroeira dos pobres e endividados e protetora das famílias. Sua morte ocorreu no dia 15 de outubro de 1243,
e ela foi canonizada no dia 26 de março de 1267 pelo Papa Clemente IV. Como no dia 15 de outubro celebra-se a festa de Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila, a comemoração de Santa Edviges passou para o dia 16 de outubro. Modelo de esposa, celibatária e viúva, Edviges não faltava à missa aos domingos, e isto ela pede aos seus devotos, mais amor à Eucaristia e auxílio aos necessitados. Santa Edviges, rogai por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, e de Santa Edviges, protetora dos pobres e endividados, receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.